Olá, eu sou a Anne Perini e hoje eu vou falar um pouquinho sobre impressão botânica. Recebi então umas mensagenzinhas, tipo, tô fazendo um projeto, gostaria de entender um pouco mais sobre esse processo, como é que funciona. Bom, eu estudo, né, toda essa parte de desenvolvimento de projeto sustentável, escolha de materiais mais sustentáveis, né, e o que a gente pode diminuir o impacto ambiental. Tudo que a gente faz de produtos de moda tem algum impacto. E isso é muito importante, né, quando a gente começa a ver o que a gente realmente quer produzir como criador de moda, né, o quanto eu vou estar influenciando o meio ambiente que eu estou e que tipo de produto eu quero fazer. Por isso, os produtos duráveis são mais interessantes, aqueles que a gente pode ter também valor afetivo, que a gente não vai trocar com muita facilidade. Bom, então falando um pouquinho da impressão botânica. Uma das coisas bem importantes quando a gente começa a fazer esses experimentos é selecionar os materiais importantes que a gente vai trabalhar. Principalmente materiais como de fibra natural, né? Então, o algodão, a seda, o linho são ótimos para isso, mas eu também já fiz impressão botânica em tecidos como viscolaicra, emine, um tecido, acho que era a base era de poliéster, mas ele era a base têxtil mesmo, né? O fio que era feito. Era tipo um crepe de poliéster. Então, saber que tipo de tecido a gente vai usar também é interessante, né? Para saber qual a proposta que a gente tem ali da nossa coleção. Então, uma das coisas bem importantes, materiais naturais muitas vezes vai aparecer melhor do que materiais sintéticos ou artificiais, a técnica aplicada. Para a gente fazer o tratamento das fibras naturais, tem diferença se ela é de origem animal ou se ela é de origem vegetal. De origem animal é mais fácil porque não precisa fazer a purga, mas a purga também não é a coisa mais terrorista da face da terra, né? É fácil fazer. Só demora um pouco mais de tempo. Então, quando a gente compra o algodão, muitas vezes ele tem um tom levemente amarelado. E aí a gente precisa fazer toda a parte de limpeza dessa fibra. Às vezes o que eu faço, né? Eu coloco numa panela com água já fervente, de preferência que cubra toda a peça, né? Então a gente sempre vai ter a proporção 2 ou 3 vezes mais de água do que o tamanho da nossa peça. E aí a gente coloca bicarbonato para fazer essa parte de limpeza. Então bicarbonato de cálcio. Vai lá, limpa essa peça, deixa fervendo ali por uns minutos. Quando a gente vê que começa a sair toda aquela parte amarela, depois é só resfriar esse material, lavar em água corrente, e aí já está pronto para começar os próximos processos de tingimento. Então, os tecidos, né, quando eles são de origem vegetal, a gente precisa também fazer uma parte que é colocar mordentes. Os mordentes é o que consegue abrir a fibra para fixar bem a corzinha que a gente vai colocar lá dentro. Essa parte de mordentes, tem mordentes diferentes que podem ser utilizados. Algumas pessoas gostam de dar banho com leite de soja, com leite de vaca, né? Mas eu nunca utilizei muito disso porque eu não gosto de usar comida dessa forma, né? Eu acho que comida é feita para alimentar pessoas e não usar para beneficiamento têxtil. Bom, mas tem também um material que a gente consegue que é de como é que é o nome? Barba de bode, se eu não me engano, que dá para usar nessa parte de mordentagem. Ou ainda que a gente consegue utilizar, que é tanino, né? Qualquer tipo de tanino disponível, como o tanino de acácia, alguma coisa assim, que é um pozinho da madeira que a gente consegue utilizar, ele já vai ajudar nessa parte de mordentagem, né? De abertura da fibra para melhor fixação ali, né? Do nosso beneficiamento. Quando a gente não faz isso, a cor talvez não fique fixa por muito tempo, não tenha muita durabilidade, mas ela vai pegar, né? Vai aparecer, talvez também não fique tão forte, mas depende do que vocês têm interesse de fazer. Quando eu fiz alguns cursos, né? Mas um deles que eu fiz na etnobotânica foi bem interessante, porque a gente não fazia esse processo, fazia outro tipo de processo, que é um processo que eu uso mais, né? Então eu fazia pré-mordentagem utilizando direto, né, os mordentes base, assim. Então a Lumen, né, o alumínio de potássio, ele é bem legal
porque ele deixa as cores mais vivas. Então, o primeiro utilizava o alumem, que é a pedra ume ralada. A gente encontra em casas de química para vender com mais facilidade, né? Então, eu utilizava ela para fazer a base do tecido, deixava o tecido fervendo também. Então, também tem sempre, né, a cada 1 litro de água, 10 gramas de alumem. Ou dá para usar ferro. Então, a gente consegue fazer a extração também de pregos enferrujados, né, o acetato de ferro. Ou ainda o cobre. O cobre fica uma água azul muito doida, mas também dá para usar, né? E cada um deles pode dar diferença na coloração desse nosso tecido de cor crua. Então, se eu uso ferro, ele pode ficar um pouquinho amarelado. Se eu uso cobre, talvez ele fique um pouquinho azulado. E ele tende a ficar vermelho, né, quando a gente utiliza o tingimento. E o alumem deixa as cores mais vivas e não vai mudar a base do tecido. Eu vou mostrar para vocês como fica cada uma das bases depois dessa pré-mordentagem que a gente faz para aplicar a técnica de tingimento, e não só tingimento, mas também, né, a estamparia botânica. Então, né, após essa primeira parte que a gente prepara o tecido, limpa, prepara, faz a pré-mordentagem, tem a próxima parte que a gente precisa fazer, né, a parte química também desse material, que é colocar o álcool de cereais, e aí nesse álcool de cereais é onde a gente coloca ferro. Então, acetato de ferro entra ali no nosso álcool de cereais, né, para conseguir embeber as folhas e colocar depois dentro do nosso tecido, né, em cima do nosso tecido. Uma coisa importante que eu sempre falo para todo mundo é quando você vai para um parque, para algum lugar legal, faça, né, o seu observatório de plantas. Isso é muito legal. Vai coletando plantas, olhando, né, a descrição delas, como cada uma funciona. Isso é muito bom para vocês terem material de suporte quando forem fazer técnicas de tingimento, alguma coisa legal, né? E até pesquisem mais sobre cada couro que vai funcionar. Então eu já fiz com vários materiais diferentes, né? Aquela florzinha de macela com... Teve uma época que eu precisava de um tom de roxo, então eu utilizei aquele arroz negro, né? Então ficam pequenas pintinhas diferentes, assim. Já utilizei que eu gosto muito, é o eucalipto. Folha de eucalipto, qualquer uma delas fica muito bonito, né, na impressão botânica. Então vejam o que é mais interessante para o projeto que vocês estão desenvolvendo, o tamanho das folhas, pode cortar, pode fazer coisas diferentes, pode usar aquele... como é que é o nome? Furador, né, de estrelas e tal, e colocar depois no tecido, fica super bonito. Mas uma das coisas importantes que a gente precisa prestar atenção é o seguinte, vou até mostrar essa folhinha aqui que está atrás de mim. Quando vocês forem buscar os materiais, o que tinge é o que está aqui embaixo. Esse material que está embaixo da folha, o que vai dar coloração para o tecido, o que está em cima, ele recebe muito sol. Quando ele tem essa exposição muito prolongada, ele já vai perdendo a sua coloração. Então lembrem, quando vocês colocam uma folhinha no tecido, a outra vai estar assim, né? Vai estar uma de frente para cada lado. Pra gente fazer as dobraduras e conseguir fazer que todos os lados fiquem estampados, porque senão um lado vai ficar mais estampado do que o outro, porque a folha já teve essa perda de material, tá? Então, essa é uma das coisas importantes que a gente também precisa prestar atenção. Então, depois da gente fazer nessa parte de pegar os nossos materiais, coletar, catalogar, lembrem de catalogar para vocês saberem o que é aquele material que vocês usaram e que cor foi possível fazer com ele. Nós fazemos então a parte de embeber todo esse material nesse álcool já com o ferro, né? E a nossa peça, ela tem que estar bem úmida. Então, quando a gente tirar daquela primeira parte, né, de mordentagem, a gente só vai fazer a parte de dar uma espremidinha nessa peça, ainda deixar ela úmida, e aí coloca num local, né, plano. Então, eu sempre forro, né, os locais que eu vou utilizar com algum plástico que possa ser reutilizado depois, e uso luvas. Então, também é importante, porque vocês estão usando materiais químicos aí, pode dar alguma alergia. Então, utilizem, né, materiais de segurança. Às vezes é bom também usar máscara para fazer isso, para também não inalar, né, alguns gases que podem sair nessas partes de tratamento, né, de têxteis. Então, depois de fazer isso, né, coloco a peça, começo a dispor as folhas, né, o desenho que eu quero fazer. Muitas vezes o que a gente faz, põe de um lado, dobra a peça em cima, né, do outro ladinho, e aí depois a gente vai amarrando.
Tem algumas técnicas diferentes. Tem a técnica de colocar um bastão no meio, que pode ser, né, qualquer bastão que vocês tenham, que possa ir ao calor. Então a gente coloca ali e vai fazendo essa parte de, né, pressão. A pressão é muito importante para fixar a coloração no tecido. Então a gente vai pressionando, algumas vezes a gente pode só enrolar o tecido e ir colocando mais folhinhas nessa enrolação para ir pegando as outras partes das costas da peça, muitas vezes, né? Vai colocando mais folhas conforme vai enrolando e depois no final amarra bem, né? Deixa bem fechadinho o nosso material. Uma das coisas legais ali, quando a gente termina esse processo, o nosso tecido ele vai para o vapor. Então ele não vai ser imerso na água, só se eu quiser botar mais uma cor nesse tecido. Mas como ele está amarrado, ele vai fazer, né, shibori, ele vai ter marcas de amarração. Por isso a gente muitas vezes não coloca o tecido direto, né, deixa ele no vapor. Então uma cuscuzeira, ou coloca, sei lá, uma pedra, ou sei lá, algum outro material que seja furadinho, mas que o vapor possa ir no tecido. E a gente coloca a água numa panela, né, para ela não secar, então coloca uma boa quantidade de água, porque tem que durar pelo menos de 20 a 30 minutos esse tecido ali neste calor. E aí a gente consegue extrair toda a parte de cores dessas folhas e fixar nesse tecido. Outra coisa que a gente faz, que também eu faço na minha parte de criar estampas, né, não só criar módulos diferentes, algumas coisas assim, mas é ter o cuidado de não mexer muito quando está na panela, apenas virar de um lado e o outro, né, 15 minutos de cada lado, para pegar vapor bem de forma uniforme em todas as partes, não deixar nada dobradinho ali dentro, né, que pode influenciar alguma coloração. E como é que eu termino tudo isso, né? Tirei da panela, tá lá fervendo o negócio, né? O tecido tá lá fervendo. Uma coisa bem importante, quando a gente retira da panela, né? Sempre usem materiais aí de segurança. Pode utilizar um pegador, alguma coisa assim, né? Pra ter segurança, porque vai estar muito quente. Ficou 30 minutos no vapor da água lá, né? Tudo aqui. Eu sempre deixo amarrado, né? Esse material mais uns 2 ou 3 dias. Eu sou bem exagerada. Algumas pessoas fazem o quê? Já abrem, já soltam ali, né, as folhinhas e tudo, mas é importante deixar secar esse tecido sem fazer nada. Por uns 3 dias, pelo menos, ele estendido, né, e deixa lá na sombra para secar. Após esses 3 dias, o que a gente faz? Passa ferro. E aí o ferro também vai depender do tipo de tecido que você tem, porque pode queimar o tecido, né? Então sempre cuidado com a temperatura do ferro, porque tem graus diferentes para determinados tipos de fibra. Então isso é importante cuidar, né? Mas aí passa ferro e deixa mais pelo menos um dia lá paradinho esse tecido, né? Para depois sim começar a manusear. E a primeira lavagem que a gente faz aí sim é com sabão neutro, água corrente, não precisa usar amaciante, né? E aí a gente já consegue ter toda essa finalização do processo. Tem alguns estudos que falam, dá para colocar depois um sal grosso, né, com mais mordente nesse sal grosso junto para fixar melhor. Isso vai do teste de cada fibra, de cada processo, de cada material que vocês vão usar. Algumas vezes eu faço isso, né, no final do cozimento, espero mais um pouco, coloco lá, né, o meu tecidinho todo embrulhado ainda, dou este banho. Eu sempre espero um tempo, porque o tecido sai quente da panela e às vezes ele pode ter um choque de temperatura, principalmente na seda ou na lã, e vai filtrar esse tecido, vai, né, deixar a fibra dura. Então, cuidado também nessa transição de calor entre as coisas. E até as mãos de vocês, né? Se a gente tem um choque de temperatura nas nossas mãos, pode sim enrijecer músculos e aí vocês vão parar no hospital. Cuidado, né? Tem todo um rolê muito louco com isso, mas que é importante ter cuidado, né, com a nossa saúde, com os materiais que a gente vai estar usando. Então, outra dica importante, quando vocês montarem a estrutura do material na mesa, né, a primeira parte, botou as folhinhas, tira foto para documentar que folha era aquela, em que lugar ela estava. Porque quando você abre, talvez ela tenha mudado o aspecto, e aí você não reconhece mais o material que utilizou. Então, essa é outra dica importante, para que vocês coloquem aí no material de vocês, né, o passo a passo,
a memória que vai ter tudo isso, ainda mais para conseguir depois, né, replicar esses processos. Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, vou mostrar aqui rapidinho, né, são esses materiais. Sempre que vocês testam, façam um teste com várias fibras diferentes de tingimento, várias propostas diferentes para ver como funcionou. Então, né, por exemplo, aqui vocês conseguem ver a seda, sempre fica super escuro, né? A lã também tem essa propriedade de ficar mais escura, mas o linho, o algodão, eles ficam tons mais clarinhos. Então, isso são propriedades das fibras diferentes, né? E aí também ela consegue ter outras características diferentes. Então, aqui eu faço testes, às vezes... Ai, tô de ponta cabeça. Eu faço testes de tintas também após fazer, né, a extração. Aqui eu fiz com casca de cebola, eu consegui fazer cores diferentes, né? Dependendo do mordente utilizado, as cores são diferentes. Então esse daqui até eu fiz com cobre, a cebola, casca amarelinha com cobre, fica assim, gente, é muito legal. Então casca de cebola também dá pra usar pra técnica ali de ecoprint, né, que a gente usa. Então façam esses testes que é muito legal. Esse daqui, olha só, essas folhinhas eu usei crajiru, aqui tem um arroz negro, casca de cebola, fica super legal, né? Então aqui é uma amostra pequenininha que eu mandei pra minha cliente depois, né? Então dá para utilizar aqui chá de carqueja. Carqueja fica muito bonito, né? Esse é com ferro e esse é com alumínio. O mesmo chá de carqueja, né? A mesma dosagem. O crajiru também depende de quanto a gente coloca. Então também quando a gente usa feijão preto, olha só, eu sempre faço feijão em casa, uma vez por semana rola feijãozinho, né? E aí o que eu faço? A primeira água do feijão a gente retira, a gente não consome, porque ela tem várias coisas que fazem mal para nossa saúde, além de gases e tudo mais. Então essa água da primeira parte do feijão que a gente deixa de molho de um dia pro outro, tá aqui. Eu utilizo ela para fazer, né, tingimentos nas minhas peças. Então tudo é utilizado. E é muito importante que vocês façam também, aqui tem outro material, o cadastro de materiais que vocês vão utilizando, tá? Anotem a composição, tipo de material mesmo que está sendo usado e façam os testes possíveis. É muito legal. Essa parte de guardar, né, os materiais, de ter material para pesquisa e de fazer cursos é essencial para o desenvolvimento, né? De cada pessoa. Então façam, né? Testem, e isso é muito legal. Só com os testes a gente consegue inovação dos nossos projetos. Então, boa sorte. Me mandem os resultados se deu certo. Eu adoro ver os resultados, sabe? E um beijão. Até mais.